Caríssimos e caríssimas, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Ismael Oliveira e na videoaula de hoje iremos refletir sobre um dos ramos da teologia sistemática designada de soteriologia, composta por duas palavras gregas, soter, salvação, logia, estudo, teoria, ciência. Portanto, soteriologia é o estudo sobre salvação. Utilizaremos como principal referencial teórico o livro da FAESP Soteriologia e como livro auxiliares complementares o Dicionário Brasileiro de Teologia, o Verbete sobre Salvação, de Carlos Caldas Filho, e o livro do Justo Gonzalez, Uma Breve História das Doutrinas Cristãs. E Justo Gonzalez, ele vai dizer que a busca por salvação era uma das características principais do mundo religioso helenístico, né? Marcado pela cultura grega sob o Império Romano, contexto que desenvolveu o cristianismo primitivo. Dentre as várias teorias religiosas, filosóficas, encontrava-se o gnosticismo, de gnoses, conhecimento. O gnosticismo prometia a salvação por meio do conhecimento através de senhas secretas, restrito ou restrita a um grupo seleto. Pessoas recebiam revelações divinas e por meio deste conhecimento revelado, segundo essa teoria, as pessoas conseguiam se livrar desta cadeia que é este mundo físico, que é esta matéria, e acessar, né, ao mundo das ideias, que é esse mundo metafísico, esse mundo original de onde viemos. Também os filósofos, né, buscavam algum tipo de salvação por meio da contemplação espiritual, que levava a experiências estáticas. O cristianismo, por sua vez, ofereceu uma proposta diferente de salvação, e é o que veremos ao longo dessas videoaulas. Salvação, soteria, é um dos conceitos mais importantes em todas as Sagradas Escrituras. E este termo, esse conceito, é marcado por uma carga emocional muito forte. Tamanhos efeitos da missão de Deus em nossas vidas, que é salvar o ser humano em sua plenitude, em sua forma plena. Do ponto de vista teológico, o conceito de salvação tem um caráter existencial pelo fato de ter ligação com a nossa existência aqui e agora, e também aponta para o futuro, quando o reino de Deus será estabelecido em sua forma plena. Portanto, salvação tem a sua dimensão presente, pois o ministério de Jesus é o principal modelo para isso, porque Jesus se preocupava com o corpo, alma e espírito da pessoa. Jesus se preocupava com a saúde física, com a saúde emocional das pessoas. Jesus, quando o reino de Deus se manifestou através de Jesus, ele trouxe cura para as pessoas, libertação para pessoas possessas pelos demônios. E a Bíblia fala que por este fato o reino de Deus havia chegado com todos os seus benefícios, né? Então o reino de Deus é manifesto aqui no presente e podemos vislumbrar o reino de Deus aqui no presente através da justiça, do amor, da paz, do shalom de Deus que é vivenciado em nossas vidas. Então devemos tomar posse da vida eterna aqui e agora, claro, sem perder de vista essa dimensão futura do reino de Deus, porque em breve o reino de Deus será estabelecido em sua forma plena, completa, né? Agora não é possível usufruir da plenitude do reino de Deus, né? Mas lá no futuro sim experimentaremos. Mas enquanto esse tempo não chega, os céus não devem nos imobilizar. O céu deve nos inspirar a trazer para a terra, para a nossa casa, para o nosso trabalho, aonde quer que estejamos, um pedacinho do céu. A Bíblia nos desafia a vivenciar a salvação em sua dimensão presente e em sua dimensão futura. Uma coisa não exclui a outra. O conceito de salvação, né, estava no cerne, por trás da eclosão da reforma protestante do século XVI, promovida por Martinho Lutero. Porque tinha como raio, né, a reforma protestante no geral, tinha como raio de sua preocupação, especialmente a seguinte questão:
como um homem pecador pode ser salvo, né? Como podemos ser salvo sendo pecador? E Lutero e outros pensadores da Reforma Protestante vai responder esta questão. Calvino irá responder também esta questão, né? No século seguinte, no século XVII, a questão soteriológica ou da salvação dividiu os cristãos reformados, né? Os arminianos e os calvinistas, né? Em torno da seguinte questão: quem pode ser salvo? Quem quer ou aqueles que Deus quer? Com os assim chamados arminianos, ou seja, os seguidores de Armínios, ou de Jacob Armínios, que nasceu em 1560 e morreu em 1609, né? Morreu em 1560. Nasceu em 1560 e morreu em 1609. Defendendo quem? Todo o que quiser será salvo. Todo aquele que quiser será salvo. Por meio da graça de Deus, né? E os calvinistas, os seguidores de Calvino, Calvino nasceu em 1509 e morreu em 1564, defendeu que todo aquele que Deus quiser será salvo. Então são concepções diferentes a respeito da salvação, de quem poderá ser salvo, né? Eu não entrarei nessa discussão, talvez separarei uma videoaula para tratar sobre as principais características do arminianismo em relação à salvação e dos calvinistas em relação à salvação, na perspectiva histórica, teológica, com muita responsabilidade, analisando cada ponto e as motivações envolvidas em cada um dessas correntes teológicas, né? Mas é importante destacar, em meio a tudo isso, que sempre a graça de Deus como fator, é importante destacar sempre a graça de Deus como fator decisivo no processo de salvação humana. É a graça de Deus que está envolvido em todo o mecanismo de salvação. Agora, qual o conceito de salvação no mundo bíblico, né? Então utilizaremos como principal referencial aqui o Carlos Filhos, né? Então ele diz que nas Escrituras o conceito de salvação literalmente se relaciona com o de libertação ou livramento de algum perigo grave que ameaça a vida. Juízes capítulo 12, versículo 2 ao 3, capítulo 13, versículo 5, Atos 27, versículo 20 e 31. Nessa perspectiva, o juiz ou o rei são chamados de libertadores ou salvadores, né? Juízes 8, 22, 1 Samuel 9, 16, 11, 3 e Oséias 13, 10. Não obstante, a Bíblia hebraica, né, é explícita em apresentar que homens não salva. Isaías 26, 18. Nem ídolos. Isaías 45, 20, 46, do 6 ao 7. E nisso não há contradição. É sempre Javé, ou Deus, que salva, às vezes por meio de pessoas. O profeta poeta Isaías, né, canta: Eis que Deus é minha salvação. Isaías 12 e 2. E aí, continuando o pensamento aqui do Caldas Filho, a narrativa do Êxodo apresenta um modelo, um paradigma fundamental para que se entenda a salvação, né? Salvar-se de e salvar-se para. Nós fomos salvos. Salvos do quê? E salvos para quê? São duas questões chaves para entendermos este mecanismo de salvação. Serei muito objetivo em minhas explicações, não entrarei em discussões sobre trindade, sobre pneumatologia, cristologia, né? Que são pontos de partidas para as reflexões soteriológicas. Irei diretamente ao ponto. Porque a salvação perpassa todos esses elementos. Deus, Espírito Santo, Jesus. A trindade está envolvida neste plano
de salvação. O conselho, desde a fundação do mundo, a Trindade estava envolvida neste plano de salvar a humanidade. Né? Então é importante, fomos salvos do quê? E fomos salvos para quê? Né? São questões chaves. Israel é salvo por Javé da escravidão e da opressão para entrar em aliança com ele ou na terra prometida. Êxodo 19, do 1 ao 6. Por isso não há dúvida que Javé é que salva. Aí tem Salmo 59, versículo 1 ao 2, 67 do 1 ao 2, 69, 1 e 116, 6 e Oséias 13 e 4. O modelo duplo do Êxodo é encontrado, esse duplo é salvo de e salvo para, né? É encontrado também no Novo Testamento. Salva-se do pecado, Mateus 1, capítulo 1, versículo 21, da ira divina por causa do pecado que atrai a ira de Deus, que veremos esta questão nas aulas seguintes, Romanos 5 e 9. Salvos da morte, Tiago 5 e 20. E tudo isso para salvos do pecado, da ira, da morte, para a vida. Efésios 2:5, para o reino celestial. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Então a salvação é um dom livre da graça divina. Efésios, capítulo 2, versículo 5, né? Versículo 8 até o 9. Que se alcança e aprende, diz aqui Caldas Filhos, pela fé. Atos 16, 30 e 31, ao 31. O evangelho, que é boa notícia, boas novas, é a mensagem de salvação. Romanos 1, 16 e 17. A salvação, obra divina, não é do homem, é motivada pelo amor. João, capítulo 3, versículo 16. Agora, fomos salvos do poder do pecado, da dominação do pecado. E é isso que iremos abordar aqui neste tópico. Seguindo também aqui é o esquema de Caldas Filho. E ele diz, um dos títulos cristológicos mais conhecidos é Salvador. Segundo as Escrituras, a condição humana é marcada pela submissão ao poder e domínio do pecado. Salmos 36, do 1 ao 4, João 8, 34 e Romanos 3, 23, que diz, todos pecaram e destruídos foram da glória de Deus. Esta questão aprofundamos quando tratamos sobre a martiologia, que é o estudo sobre o pecado. Então, no Novo Testamento, Deus é apresentado como Salvador. Este título é aplicado a Jesus, o Messias, ou seja, o Salvador. João capítulo 4, versículo 42, Atos 5, 30 e 31, 13 e 23, Filipenses 3, 20 e 1 João capítulo 4, 14 e Lucas 2 e 11, que diz, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O próprio nome Jesus indica a salvação, pois a forma grega Jesus é equivalente ao hebraico Yassá, isto é, quem liberta, quem salva. Assim Jesus carrega a salvação em seu próprio nome. Mateus 1 e 21. O testemunho apostólico referente ao aspecto salvífico do ministério de Jesus é contundente e decisivo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Atos 4 e 12. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3. Através de sua morte na cruz, Jesus assumiu a maldição da lei em nosso lugar. Gálatas 3, 12 ao 14, que aprofundaremos nas aulas seguintes. A encarnação se evidencia, a encarnação em si, diz Caldas Filho, se evidencia a plena identificação e solidariedade de Jesus com os pecadores. Jesus, ele se importou e se importa com os pecadores. Alguns povos de Israel eram excluídos
da religião da época. Os pobres, que incluía os doentes, os enfermos, que incluía os atormentados, as prostitutas, mas Jesus. Essas pessoas foram alvo da evangelização de Jesus. Jesus tinha contato com essas pessoas e resgatou a dignidade dessas pessoas. Então o reino de Deus é chegado, principalmente entre os pobres, principalmente aos necessitados. O reino de Deus é chegado para trazer esperança, principalmente aos pobres, aos sem esperança, aos sem futuro. Mas a salvação, ela traz sentido para as nossas vidas e esperança e alegria de viver, porque fomos salvos da ira, fomos salvos do poder do pecado, fomos salvos da escravidão, do domínio do pecado. Cristo nos salvou. A teologia sistemática tradicional fala dos 3 tempos da salvação: passado, presente e futuro. No passado, quem crê é salvo da pena do pecado, que diz respeito à justificação. Eu vos declaro justo, aceito. Você é justo legalmente diante de Deus. Hoje nenhuma condenação há para a sua vida, porque Cristo, diante do tribunal, te declarou justo. Você é justo. E nós abordaremos esses conceitos na terceira aula. Nessa terceira videoaula nós abordaremos sobre esses conceitos, imagens, metáforas da salvação, né? Propiciação, justificação, redenção, né? Todos esses termos, imagens que falam sobre a salvação, né? No presente, experimentamos a salvação do poder do pecado, que trata sobre a santificação, a capacidade de viver uma vida santa em amor. E no futuro, experimentar-se-á a libertação do pecado, que trata da glorificação. É esse reino que em breve será estabelecido em sua forma plena. Será suficiente, aqui retomando o pensamento de Caldas Filhos, será suficiente afirmar que viver o ministério de salvação é viver as 3 virtudes cardeais da fé cristã: fé, esperança e amor. Ou seja, a salvação, ato do amor de Deus, é recebida pela fé e vivida na esperança de que a obra um dia iniciada por Deus será completada. Filipenses 1:6. A vida santificada é vivida no amor de Deus entre as pessoas, pois aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Então o amor de Cristo nos constrange, a ponto de ele morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos. Ele foi lá e nos reconciliou. E é um dos termos também que trabalharemos na terceira aula, sobre reconciliação, que trata sobre um termo técnico, que trata sobre o ambiente familiar, o convívio familiar, né? Então trataremos aí nas aulas seguintes. Então esta foi a proposta desta videoaula. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Fica com Deus.